Discovery na Escola. Hoje em Discovery na Escola, vamos saber o que acontece quando a múmia congelada mais antiga do mundo é investigada, no episódio Otzi, o Homem do Gelo. Aprenda como seu corpo foi preservado e o que ele pode nos contar sobre onde e como ele viveu. Cientistas e arqueólogos trabalharam em conjunto para reconstituir as últimas horas de vida do Homem do Gelo e descobrir a causa de sua morte. Preste atenção nas perguntas, atividades e fontes de consulta ao fim de cada segmento. Otzi, o Homem do Gelo. Pense nisto antes de começar a ver Otzi, o Homem do Gelo, parte 1. Explique o que você já aprendeu sobre medicina legal através da leitura de livros e do que você já viu na televisão e no cinema. Descreva as técnicas que permitem que os cientistas cheguem a conclusões precisas. Ao assistir ao programa, atente para exemplos de como os cientistas aplicam essas técnicas para desvendar um mistério pré-histórico. Discovery na Escola apresenta a seguir Otzi, o Homem do Gelo, parte 1. Uma vida chega ao fim a 3.000 metros de altitude, nos Alpes italianos. E cria um mistério. Um mistério que perduraria por 5.000 anos. Quem foi esse homem? Como será que ele morreu? Os investigadores de hoje estão alterando a trama da mais antiga novela policial do mundo. Fizemos uma descoberta espetacular de que deve ter sido muito dolorido para o Homem do Gelo. Foram, na realidade, várias descobertas que podem vir a revolucionar o nosso conhecimento sobre aquela época remota. Porque essa não foi uma morte como outra qualquer. Ela ainda desafia os cientistas depois de 50 séculos. Otzi, o Homem do Gelo. Era 19 de setembro de 1991, numa montanha remota, na fronteira entre a Itália e a Áustria. O pico dessa montanha havia ficado coberto de neve por quase 2 milhões de dias. Mas naquela manhã, condições meteorológicas inesperadas produziram um grande degelo e apareceu um corpo. Preocupados com uma possível mudança no clima, uma equipe do local começou a quebrar o gelo usando ferramentas de prática de esqui e de montanhismo. Um cadáver começa lentamente a surgir, cercado por artefatos misteriosos. E tudo é levado para uma delegacia de polícia. Só depois é que eles se dão conta de que esse corpo não é como os outros. Esse estranho cadáver é uma das descobertas mais importantes do século XX. O homem mais antigo jamais encontrado. Um homem de 5.300 anos. Com carne e órgãos. Com os dedos das mãos e dos pés intactos. Ele é um espécime único na história da ciência. Os cientistas o apelidaram de Otzi, o Homem do Gelo. Em 1988, escoltado por policiais armados, ele foi levado para sua nova casa, o Museu de Bolzano, na Itália. Nos últimos 10 anos, dezenas de equipes científicas de todo o mundo investigaram essa múmia sem paralelo. Estudaram seus genes e seus ossos. Como ele vivia, o que ele comia, tentando identificá-lo, tentando entender quem ele foi um dia.
pois esse homem do gelo foi o primeiro ser humano a vir da Idade da Pedra até nossos dias. O melhor elo que já tivemos com o mundo de nossos ancestrais. Quem toma conta dele agora é o Dr. Edward Egarter. Na qualidade de médico legista da cidade de Bolzano, o Dr. Egarter passou toda a sua carreira desvendando os segredos dos mortos. Mas o Homem do Gelo esconde um mistério muito especial. Esta múmia é muito especial porque é única no mundo. Ela é como o corpo de um homem que tivesse morrido há 1 ou 2 semanas atrás. Eles preservam o Homem do Gelo com um sistema especial de refrigeração. Tão frio e úmido quanto a geleira de onde ele foi retirado. A uma temperatura de 5 graus abaixo de zero, com uma umidade relativa de quase 100%. E há uma razão para que eles tomem tanto cuidado. Apesar de ela já estar sendo pesquisada há mais de 1 década, ainda não foram respondidas as perguntas fundamentais sobre essa múmia. Quem foi esse homem? De onde ele veio? E como ele morreu? Agora temos de virar a múmia. Para conseguir algumas respostas, o Dr. Egarter e uma equipe internacional de cientistas estão considerando a adoção de um procedimento radical. Quando se investiga o corpo, encontra-se gelo e não podemos colocar endoscópios dentro do gelo. Por isso, se queremos examinar melhor o corpo, temos que descongelá-lo. Os perigos de descongelar o corpo são enormes. Se alguém errar, pode danificar de maneira irrecuperável uma das maiores descobertas de nossa era. Mas as recompensas em potencial também são enormes. Começa um debate na reunião da Comissão Científica de Supervisão, presidida por Bruno Hosp. Eles tomam uma decisão arriscada. Criam uma equipe de cientistas especializados em medicina legal para realizar o degelo sob o comando do Dr. Egarter. Estou um pouco nervoso porque o degelo de uma múmia é um procedimento um tanto perigoso. Chega o dia. E o diretor do museu, Alex Susana, nada pode fazer a não ser observar enquanto o Dr. Egarter prepara o degelo. Começa uma corrida contra o relógio dentro de uma sala especial. Essa múmia permaneceu imortal por 5.300 anos. Fugiu ao controle do tempo. Mas agora, o tempo se prepara para voltar a controlá-la. Pois à medida em que a temperatura sobe, aumenta também o perigo de os micro-organismos começarem a consumi-la. O Dr. Friedrich Tiefenbrunner é perito em micro-organismos. A múmia é como um banquete para eles. Eles poderiam usar suas enzimas para decompor o material orgânico da múmia, destruindo-a. E é isso que tememos. A equipe vai ter de trabalhar depressa. Não temos mais do que 2 horas. Qualquer minuto a mais colocará a múmia em risco. Pouco tempo para extrair amostras de esmalte dos dentes, do estômago, fragmentos de osso e de tecidos. Pequenos pedaços que serão enviados a cientistas de todo o mundo que, ao submeter esses pedaços à análise química, tentarão confirmar as suas teorias. São minúsculos presentes do passado. Como será que esse homem do gelo sobreviveu por tantos anos? Como somente ele foi preservado tão milagrosamente? Quando a maioria de nós morre, nosso corpo se decompõe. Enzimas e bactérias destroem os tecidos até que só restem os ossos. Com as múmias é diferente. Elas ainda têm carne, músculos, às vezes até cabelos. A maioria das múmias que conhecemos são de nobres egípcios, cujos corpos foram cuidadosamente preservados por sacerdotes para a posteridade. Mas a natureza também tem o poder de mumificar. O gelo é uma das poucas coisas que podem deter a decomposição.
múmias de gelo são extremamente raras. Foram descobertas menos de uma dúzia em cantos remotos da Terra. Dos marinheiros da passagem noroeste, a Virgem de Ampato, no Peru. Elas nos mostram que o gelo congela as bactérias, a decomposição para e o corpo permanece intacto, numa espécie de animação suspensa. Ainda assim, os cristais de gelo podem danificar as paredes das células. Mas o homem do gelo é diferente, pois além de ser mais velho, ele é único porque não foi congelado, ele foi desidratado pelo frio, como se faz hoje com o café instantâneo ou com os vegetais. Quando a neve o cobriu, o frio seco dos ventos dos Alpes secou seu corpo, retirando em poucas semanas mais de 90% da água que ele continha. O resultado disso foi um nível impressionante de preservação sem umidade, mas com as paredes das células intactas. Uma parte considerável do corpo foi perfeitamente conservada até em nível microscópico. E agora, esse espécime fantástico começa lentamente a descongelar. A umidade, os cheiros, tudo indica o seu retorno da terra dos mortos. O Dr. Egarter examina cuidadosamente o corpo. A múmia já não é um bloco sólido de gelo. A primeira amostra é tirada dos intestinos. São remanescentes do que ele comeu no dia em que morreu. Parece poeira, mas pode ser uma pista crucial. O corpo está agora tão mole que para virá-lo são necessários 3 homens. Ao testar a pele, eles parecem preocupados, porque a temperatura sobe lentamente e o tempo é curto. Os cientistas começam a trabalhar mais depressa na sala de descongelamento. A temperatura sobe e eles conseguem abrir a mandíbula, afastar a língua e finalmente retirar amostras de esmalte dos dentes no fundo da boca. Para o Dr. Egarter, a pergunta fundamental continua a ser a mesma. Qual teria sido a causa da morte? Como foi exatamente que o homem do gelo morreu? Aqui, na geleira onde Otzi foi achado, a mais de 3.000 metros de altitude, o clima pode mudar de repente. As tempestades chegam sem aviso, desorientando até os mais experientes alpinistas. Nessas condições climáticas, é fácil uma pessoa se perder. E não demora muito até que a pessoa sucumba à hipotermia. Morte por congelamento. No laboratório, o corpo do homem do gelo mostra sinais de uma temperatura elevada na hora da morte, um sintoma de hipotermia. Há também sinais de ossos fraturados, o que pode significar que o homem do gelo tenha caído e quebrado suas costelas, lutando por sua vida até não poder mais andar. Mas há também outras pistas que não se enquadram nessa teoria. A epiderme do homem do gelo desapareceu, foi retirada como uma meia, deixando apenas a segunda camada flexível de pele. Seus músculos estão parcialmente decompostos. Seu corpo e suas mãos mostram sinais de enrugamento. Será que essas marcas indicam outro tipo de morte? Cansado, desorientado. Será que o homem do gelo caiu numa poça de gelo derretido? Morte por afogamento. Quando o oxigênio começou a faltar nos seus pulmões, seu sistema nervoso falhou e seu cérebro foi invadido pela escuridão.
Por mais fascinantes que sejam, cada um desses cenários tem falhas. E quando o descongelamento termina, o Dr. Egarter continua sem acreditar em qualquer um deles. De certo ponto de vista, o trabalho foi um sucesso. Eles conseguiram retirar todas as amostras que queriam dentro do prazo. Se demorassem mais um pouco, o corpo começaria a decompor. Por outro lado, eles não conseguiram desvendar os mistérios fundamentais dessa morte. O Dr. Egarter resolve viajar a Innsbruck, na Áustria, onde se encontra o maior arquivo de imagens do Homem do Gelo em todo o mundo. Queremos estudar as chapas de raio-x do lado direito do tórax, porque é ali que constatamos fraturas nas costelas. Os professores Zurneden e Seidler examinam os raios-x na Universidade de Innsbruck. Não sabemos como ocorreu essa fratura. Teria ocorrido antes da morte ou depois da morte, causada pela pressão do gelo? Para o Dr. Egarter, as imagens da fratura não são conclusivas. De volta a Bolzano, ele resolve investigar por si mesmo. Ele leva a múmia com escolta armada para submetê-la novamente a raios-x. Ele espera que novas imagens possam oferecer mais informações. Quando aparecem as primeiras imagens de raio-x, as notícias não são boas. Aparece um estranho ponto escuro no tórax, perto dos pulmões. Pode ser o primeiro sinal de decomposição. Será que o descongelamento causou mais danos do que era esperado? O Dr. Egarter fica preocupado. Na manhã seguinte, ele convoca um eminente radiologista da região, o Dr. Paul Gostner. O ponto escuro não passa de um alarme falso. Concentrados no tórax, eles não percebem uma coisa estranha no alto do ombro esquerdo. Até que os olhos do Dr. Gostner veem um pequeno objeto escuro. O que será? Com certeza não faz parte da anatomia do Homem do Gelo. Deve ser algum tipo de objeto estranho ao corpo. É difícil chegar a uma conclusão só pelo raio-x. Eles resolvem levar a múmia ao hospital e utilizar um método de exame mais moderno, a tomografia computadorizada. A viagem não é fácil. Por todo o caminho, a múmia tem que ser permanentemente mantida sob gelo. A tomografia permite ver uma série de fatias da múmia. No total, mais de 1000 imagens. Ao serem montadas por um programa de computador, essas fatias permitem ver uma imagem da múmia em 3 dimensões. Gostner e Egarter olham com ansiedade quando começam a aparecer as primeiras imagens. Um Homem do Gelo virtual. E aí aparece algo notável em 3 dimensões. E desta vez, não há dúvida. É uma ponta de flecha. Uma ponta lascada de sílex alojada nas costas de Ötzi. O buraco no omoplata indica onde a flecha penetrou. Para Egarter e Gostner, essa descoberta é incrível. Fizemos uma descoberta espetacular. Achamos a ponta de uma flecha e ela resulta numa versão completamente nova da história do Homem do Gelo. O presidente Rosp dá a notícia a um grupo de jornalistas de todo o mundo convocado às pressas. E apresenta o Dr. Egarter para que ele explique sua notável descoberta. Dr. Paul Gostner e seus mitarbeiter dalla freccia da questa zona vuol dire girarsi la spalla verso destra. Mas para cientistas como o professor Horst Seidler, isto é apenas o começo.
As pessoas me perguntavam o que estávamos fazendo com o Homem do Gelo durante mais de 10 anos. Aí está a resposta. Temos que continuar. Vamos tentar conseguir mais informação a partir desses novos resultados. Ao fim de uma década de estudos, o Dr. Egarter revelou algo da maior importância. Essa nova descoberta é espetacular. A flecha penetrou no corpo por trás, à esquerda, e o Homem do Gelo deve ter sentido muita dor. O Homem do Gelo não é mais uma simples múmia. Nem apenas um fato histórico que fascina os arqueólogos. Ele é agora uma vítima de assassinato. E sua história é a mais antiga novela policial do mundo. A descoberta da ponta de flecha nas costas do Homem de Gelo mudou tudo. E criou toda uma série nova de mistérios. Como e por que Otzi teria sido atingido? O Dr. Egarter está tentando decifrar os fatos relacionados com a morte do Homem de Gelo após 5.300 anos. Alois Peer Palmer foi uma das pessoas que acharam a múmia na neve. Ele e o Dr. Egarter reconstroem a cena do crime. Mas essa investigação levanta novas dúvidas. Ele se lembrou de que quando encontrou o corpo, o Homem do Gelo estava segurando uma faca pequena com a mão direita. E foi a primeira vez que se falou nisso, pois antes ninguém tinha dado essa informação. Seria uma prova circunstancial ou uma pista importante? Para o Dr. Egarter, o caso do Homem de Gelo está ficando cada vez mais complicado. Agora já sabemos que ele morreu de uma flechada nas costas, mas não sabemos quem teria feito isso, nem exatamente como aconteceu, nem quanto tempo ele levou para morrer. Ainda temos de aprender muito sobre a morte dele. Uma morte violenta. Uma morte nas montanhas. Imagine como é difícil juntar as pistas de um crime que ocorreu há 5.300 anos. Tudo o que sabemos é que a morte chegou ao Homem do Gelo a 145 km por hora, vinda de um arco. Foi uma flechada fantástica. Bem no alvo, na direção do coração e dos pulmões, e que chegou a 2 centímetros do seu alvo final. Mas, de qualquer modo, matou. Ou será que essa não foi a causa da morte? Otzi, o Homem do Gelo. Fim da parte 1. Agora que você já assistiu a primeira parte de Otzi, o Homem do Gelo, discuta isso. Pessoas que faziam uma excursão pelos Alpes em 1991 encontraram um corpo de 5.300 anos. Por que o corpo do Homem do Gelo estava mumificado? Como foi que os cientistas procuraram preservar os restos mortais do Homem do Gelo enquanto os estudavam? Por que essa múmia tem grande importância científica? Tente isso. Os patologistas forenses usaram raio-x para estudar o Homem do Gelo. Pesquise como os raios-x são gerados e para que são utilizados em hospitais. Que tipo de informação os raios-x em geral não permitem obter? Recursos. Para aprender mais de Discovery na escola, sugere que você entre na página Otzi, Iceman of the Alps, neste endereço da internet.
Peça a sua bibliotecária para ajudá-lo a explorar as várias fontes de consulta oferecidas por sua biblioteca. Pense no seguinte antes de assistir a parte 2 de Otzi, o Homem do Gelo. Por que os artefatos encontrados com as múmias são tão importantes quanto a própria múmia? Quais são as limitações dos artefatos no tocante a se tirar conclusões sobre a múmia? Enquanto você assiste ao programa, preste atenção na maneira como os cientistas usaram os pertences do Homem do Gelo para tirar conclusões sobre como ele vivia. Discovery na Escola apresenta agora Otzi, o Homem do Gelo, parte 2. Otzi, o Homem do Gelo, parte 2. O período neolítico foi marcado por histórias de violência. As covas coletivas encontradas na Alemanha e na Itália são os registros dos massacres de dezenas de homens e mulheres. As guerras e os assassinatos causavam um grande número de vítimas. Mas como foi exatamente que Otzi morreu? Para saber, precisamos fazer o que os patologistas forenses sempre fazem quando iniciam qualquer investigação, que é a reconstrução da vida da vítima. Quem foi ele? Como vivia? Os cientistas já conseguem fazer precisamente isso. De onde teria vindo o Otzi? Do norte dos Alpes, onde hoje é a Áustria? Ou será que ele viajou partindo do sul, onde hoje é a Itália, para os Alpes? As primeiras pistas resultam do trabalho de dois cientistas que pesquisam botânica, Klaus Igel e Thomas Wilhelm. Eles acreditam que a vegetação pode nos dizer de onde veio o Homem do Gelo. É muito provável que o Homem do Gelo tenha atravessado um vale como este, passado por vegetações deste tipo há 5.000 anos. Estamos colhendo amostras de vegetação característica desta área no campo e o que pretendemos é comparar essas amostras com o espectro do pólen que encontramos no cólon, para poder dizer com precisão onde ele iniciou sua última viagem. To say precisely where he came from on his last journey von den Eisbäumpflanzen direkt nebeneinander. Die Schläge. Os botânicos já descobriram exatamente de que madeira foram feitos o arco e as flechas do Homem do Gelo. Aqui temos cornáceas. A haste da flecha é feita de cornácea. E aqui temos o cabo do punhal, feito de oliveira. Isso é o bastante para que eles tenham uma ideia geral de onde veio o Homem do Gelo. Ele veio daqui mesmo, da Itália de hoje. Mas será que eles poderão especificar a região? Por sorte, Igel e Wilhelm encontram uma nova pista. Uma pista vinda da amostra retirada durante o descongelamento que o Dr. Egarter e sua equipe deram a eles. Pedaços minúsculos do estômago e dos intestinos do Homem do Gelo. Uma descoberta fundamental permite que eles apontem o local com grande precisão. Uma das plantas que se vê mais aqui é uma árvore chamada bétula. Foram encontradas grandes quantidades de pólen de bétula numa amostra do estômago de Otzi. Isso nos permite concluir de onde ele partiu, no último dia de sua vida, porque esta espécie só é encontrada ao sul dos Alpes. Milhões e milhões de células de pólen de bétula estariam flutuando no ar e chegaram até o Homem do Gelo que passava por ali. E essas células que flutuam ao vento nos oferecem agora uma prova definitiva, não apenas de onde Otzi saiu, mas também podem nos dizer se ele passou as últimas 12 horas de sua vida nesta região. Depois de ingerido, o pólen se deslocaria através da garganta, a caminho dos intestinos, à velocidade de aproximadamente 1 metro por hora. O pólen que foi encontrado nos intestinos do Homem do Gelo atravessou 8 metros de intestinos, o que significa que ele deve ter passado por uma região onde havia bétulas nas últimas 6 a 12 horas de sua vida.
Eagle e Wilhelm estão muito animados com o que descobriram, porque esse raio de 12 horas abrange uma única área habitada, o Vale de Schnalstal, no norte da Itália. E isso nos diz que, provavelmente, o Homem do Gelo iniciou sua última viagem neste lugar aqui, Catarinaberg. A região de Catarinaberg já é habitada desde a Idade da Pedra. E agora parece claro que foi dali que Otzi partiu. Podemos dizer até em que época do ano isso deve ter ocorrido. Algumas pessoas acreditam que Otzi teria morrido no outono, logo antes do início da estação da neve, mas Eagle tem agora provas de que era o fim da primavera, por volta de junho. Pois Otzi tinha no estômago vestígios de muitos pólens, inclusive de bétula e de pinheiro suíço, que são árvores que só florescem na primavera. Então, num dia do mês de junho, o Homem do Gelo teria subido o Vale íngreme rumo ao pico nos Alpes e ao encontro com a morte. Para Edward de Garter, que segue a trilha depois de todos esses séculos, o caminho não tem nada de claro. Por que o Homem do Gelo foi morto? Quais foram as circunstâncias de sua morte? Está começando uma nova fase do mistério. Uma morte no alto de uma montanha. Uma flechada nas costas. Mas por que o Homem do Gelo teria morrido neste pico onde venta tanto? Como em todos os mistérios, a resposta pode depender de quem ele era. Na Escócia, o patologista forense Peter Van Esses vem tentando reconstruir o rosto do Homem do Gelo. Partindo do crânio de Otzi, Van Esses usa programas de computador para calcular quantas camadas de carne estariam sobrepostas no osso, gerando as características que permitem reconstruir o rosto, uma cabeça digitalizada. Em seguida, utilizando o banco de dados da polícia, normalmente usado para fazer retratos falados, ele finaliza o retrato, adicionando o cabelo, abrindo os olhos e a boca, estabelecendo as características de um rosto. Sempre procuramos por alguma coisa que nos ajude a identificar uma pessoa. Por isso, uma separação entre dentes pode ser muito importante, como nesse caso. É claro que cada vez que o Otzi sorria ou falava, as pessoas podiam ver bem esses dentes separados e essa seria uma das características que elas usavam para identificá-lo. Uma abertura nos dentes. E isso, claro, é só o começo. Há muitas teorias sobre a identidade de Otzi, muitas pistas para o Dr. Egarter do Museu de Bolzano, e nem todas vieram do corpo. Algumas foram deduzidas das coisas que foram encontradas com o Homem do Gelo no local onde ele morreu. Um incrível machado de cobre que desnorteou os cientistas e os forçou a rever suas estimativas sobre quando a idade do cobre começou no norte da Itália. Na realidade, 500 anos antes do que se pensava. Um arco e flechas, inesperadamente mal acabados. Um casaco de capim trançado e perneiras de pele de carneiro, cada um deles indicando uma pista. As roupas do Homem do Gelo parecem confirmar uma das teorias mais aceitas quanto a Otzi ter sido um pastor que conduzia seus animais pelas trilhas estreitas dos Alpes. Nesse caso, sua morte poderia ter sido um latrocínio. Ele poderia ter sido morto porque tinha algo muito precioso: seus animais. Essa teoria faz algum sentido. Os pastores ainda caminham sempre na mesma época do ano pela mesma trilha onde o Homem do Gelo foi encontrado, como vem fazendo há séculos. É uma migração anual chamada de transhumância,
uma viagem para os pastos dos Alpes. 2 antropólogos, Sylvia Reinhardt e Hans Platzgummer, estão ansiosos para confirmar uma teoria. Acompanhados pela arqueóloga Ana Pedrotti, eles querem descobrir se Otzi realmente era um pastor, verificando se sua roupa faria sentido. Artesanalmente, eles duplicaram exatamente as roupas do Otzi que o Hansel irá usar. É uma experiência arqueológica nova e importante. Ninguém jamais investigou se essas roupas realmente funcionavam. Será que elas estariam à altura da vida árdua de um pastor alpino? Hoje, elas vão ser testadas. Durante a transumância. Hansel inicia sua caminhada montanha acima, enquanto Sylvia e Ana pegam um caminho mais fácil, um helicóptero. Hansel, que segue a trilha do Homem do Gelo, enfrenta uma dura subida de 1.200 metros. Pelos zigue-zagues dos Alpes. Do alto da montanha, Sylvia e Ana podem ver com clareza que Hansel está tendo problemas. Os pastores de hoje usam pás para escavar pontos de apoio. Mas Hansel tem que se valer do machado do Homem do Gelo. Ele finalmente chega, exausto. Hansi, wie geht's? Zeig mal her. Da ist Schnee drinnen. Os sapatos foram um desastre. Eles não ofereciam qualquer tração e não impediam a entrada da água. Mas Hansel também trazia boas notícias. O casaco era tão quente quanto se fosse de lã. O arco, que misteriosamente foi encontrado sem a corda, transformou-se num perfeito cajado para a subida, e o machado de cobre tornou-se indispensável. A experiência foi muito válida porque é a primeira vez que se soube que o arco e também o machado poderiam ser usados para subir. E também se pode ver que os sapatos se romperam completamente e estão molhados por dentro. Foi esse o resultado da experiência, que foi muito boa. Para os carneiros, a subida para os pastos logo além das montanhas foi muito fácil. Mas para Hansel, ela foi duríssima. Especialmente com aqueles sapatos nada adaptados à tarefa. Para um homem mais idoso, esse meio de vida seria muito duro. Será que Otzi teria outra profissão? Começa a surgir uma nova teoria. O perito forense Franco Tagliarro acredita que Otzi não era pastor de ovelhas nem um caixeiro viajante, e sim um líder de sua comunidade. Os raios-x do Otzi mostram que suas juntas se degeneraram muito pouco, principalmente para um homem que já tinha mais de 40 anos. Não há comprovação substancial de qualquer dano causado ou relacionado com o uso intensivo das articulações de Otzi. O que leva Tagliarro e sua equipe a ficarem imaginando. Como esse Homem do Gelo poderia ter sido um simples pastor ou caçador? Se fosse, seu corpo mostraria sinais de esforços muito mais intensos. Com base nisso, achamos mais provável que o indivíduo tenha sido um líder da sua comunidade. Nesse caso, a flechada talvez tenha sido consequência de uma briga no seu povoado. Talvez uma disputa por algum item valioso ou até pela liderança do grupo. Quem sabe ele tenha sido caçado sem nem estar consciente de que isso ocorria. Ou talvez ele tenha subido a montanha às pressas para fugir. Ele pode também ter sido carregado para lá durante uma cerimônia especial para um chefe.
Seu corpo oferece uma configuração intrigante dessa hipótese, pois é coberto por tatuagens, mais de 59 delas. Certas pessoas especularam que isso poderia indicar que ele tenha sido um curandeiro e não um chefe comum. Ele seria como que um líder religioso, e isso nos leva a um último cenário. O arqueólogo Johann Reinhard passou toda a sua vida percorrendo os picos mais altos do mundo. Foi assim que ele descobriu 5 outras múmias do gelo, e todas elas haviam sido sacrifícios humanos. Pessoas que foram abandonadas no alto das montanhas para morrer. Será que o Homem do Gelo também foi vítima de um sacrifício? Reinhard aponta para várias pistas. A primeira delas, o local onde o corpo foi encontrado. No alto das montanhas, a sombra do pico sagrado de Similaun. Os cultos das montanhas eram muito importantes nas idades do bronze e do cobre. As montanhas eram vistas como deuses, porque pareciam controlar o clima e a água. A segunda pista são seus objetos. Se Otzi foi ferido de morte, como teria tempo para arrumar seus objetos à sua volta? Da mesma forma, se a agressão foi decorrência de um roubo ou mesmo um assassinato, por que os que o atacaram não roubaram as coisas que ele levava, principalmente seu machado? Não faz sentido, a não ser que esses objetos tenham sido deixados lá em sinal de respeito pela santidade de um líder ou de um curandeiro. 4 semanas depois de ter descoberto a ponta da flecha, o Dr. Egarter volta à Universidade de Innsbruck, tentando definir uma última peça do quebra-cabeças do Homem do Gelo. Há muitas teorias, mas nenhuma delas será conclusiva se ele não puder provar definitivamente que a flecha não causou apenas um ferimento, mas que esse ferimento foi fatal e causou a morte de Otzi. Como todo legista, o Dr. Egarter está procurando provas irrefutáveis. Este procedimento aqui no Instituto de Anatomia é muito importante, principalmente para a definição da causa-mortes do Homem do Gelo, porque vamos fazer uma comparação entre as imagens de raio-x e a realidade anatômica do corpo. O Dr. Egarter veio a um dos maiores centros de necropsia do mundo, o Instituto da Anatomia de Innsbruck. É uma biblioteca da morte, com dados colhidos ao longo de mais de um século. A missão do Dr. Egarter é verificar se a ponta da flecha realmente matou Otzi. Se ela não tivesse atingido nenhum órgão vital, o Homem do Gelo poderia andar por aí com ela nas costas durante anos, até que finalmente morresse de velhice. A parte superior das costas contém uma rede complexa de nervos e vasos sanguíneos, e o Dr. Egarter precisa determinar exatamente o que foi atingido pela flecha. Se a flecha tivesse atingido uma artéria, o Homem do Gelo teria morrido em poucos minutos. Se atingisse uma veia, ele morreria em algumas horas. Se atingisse apenas músculo, ele talvez nem morresse. Enquanto isso, o Dr. Paul Gostner, colega do Dr. Egarter, conseguiu montar em computador um protótipo do problema, usando imagens tomográficas para rastrear com precisão a trajetória da ponta da flecha. Primeiro, o Dr. Gostner escaneia o corpo de um homem do mesmo porte de Otzi. Depois, ele se concentra nos vasos sanguíneos, as veias e as artérias. Por último, ele sobrepõe as imagens sobre o corpo do Homem do Gelo. E quando a imagem entra em foco, Gostner e Egarter podem ver exatamente onde o Homem do Gelo foi atingido pela flecha. A ponta da flecha está muito próxima da artéria principal que vai para o braço esquerdo e é possível que essa artéria tenha sido cortada. Eu estou convencido de que houve uma hemorragia muito grande nesta região e isso pode ter sido a causa da morte.
A teoria do Dr. Egarter parece ser bem fundamentada, mas um modelo em computador, por mais engenhoso que seja, não é uma prova definitiva. Eles terão de pesquisar um pouco mais. Tarde da noite, depois de os turistas terem ido embora, Egarter e Gostner vão até o museu à procura da prova. Numa última reunião com a múmia. O Dr. Egarter volta a explorar uma pista antiga. Examina as costas de Otzi com uma lupa. É uma incisão muito pequena, mas pode resolver o mistério. Será que a flecha entrou por essa ferida e a ferida cicatrizou? Para inspecionar a ferida, o Dr. Egarter faz um mini descongelamento. Ele esfrega de leve a ferida com seus dedos, aquecendo ligeiramente a carne. Será uma cicatriz ou uma ferida aberta? Tudo depende disso. O Dr. Egarter verifica a ferida com uma pequena sonda. Não há cicatriz. É a confirmação que ele buscava. Esta é a prova que estávamos procurando. Foi por aqui que a flecha entrou. E a ferida nunca cicatrizou. A ferida do Homem do Gelo e sua morte foram simultâneas, levando a um único veredito. Causa da morte, uma flechada nas costas. Depois de 10 anos, o caso de Otzi, o Homem do Gelo, a novela policial mais antiga do mundo, está encerrado. Pelo menos em parte. Quem pode imaginar como foram os últimos minutos de vida do Homem do Gelo? O que ele estaria tentando alcançar quando se esticou e morreu com o sangue escorrendo de sua ferida? Será que ele e seus companheiros sabiam que as temperaturas gélidas daquele pico poderiam preservar seu corpo? Será que estavam dando a ele uma espécie de imortalidade? Foi isso que a montanha deu a ele. Uma morte terrível e uma vida além da vida. Pois ele sobreviveu por séculos e eras inteiras. Ele chega a nós através de um passado gelado. Versão brasileira Sincrovídeo. Continue assistindo a este programa. A seguir vamos falar aqui em Discovery na Escola sobre tópicos para discussão, atividades e fontes de consulta relacionadas com a parte 2, Otzi, o Homem do Gelo. Fale sobre Otzi, o Homem do Gelo, parte 2. A análise de DNA do conteúdo dos intestinos do Homem do Gelo indicou que ele havia comido carne de íbex e de veado vermelho, além de cereais e pólen. Como o pólen ajudou a desvendar o mistério sobre a sua morte? Agora, escreva uma história fictícia sobre o último dia de vida do Homem do Gelo. Explique por que ele estava nos Alpes, como usou suas ferramentas e armas e por que ele estava sozinho. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere que você visite o site Death of the Iceman, neste endereço da internet. Peça a sua bibliotecária para ajudá-lo a explorar as várias fontes de consulta que sua biblioteca tem a oferecer.